Muito bem. Vamos procurar entender um pouco de conflitos amorosos. Nós saberemos, por acaso, conviver e bem viver com esse tipo de, de conflito? Como, por exemplo, o que seria interessante? Conversar, falar abertamente, de forma respeitosa, sobre aquilo que te incomoda. E tratar livremente sobre a alma do negócio. Né? O silêncio e as indiretas não resolvem a situação e te afastam ainda mais da pessoa amada. Quem canta seus males espanta, como diz o ditado, e quem fala não acumula sentimentos negativos. Então, conversar. Um fator interessante. Conversar sobre o assunto, né? De quem é a culpa? Se é que verdadeiramente existe alguém com que tem a culpa, de quem é? Não tem essa. Acusar não vai solucionar o problema, né? Esse conflito amoroso. Tente entender as motivações da pessoa e reveja as suas atitudes para saber o quanto você contribuiu para que ela tomasse determinadas decisões que te deixaram magoado, que te deixaram chateado. Todo mundo erra e amanhã poderá ser você. A compreensão e a inteligência emocional vão fazer diferença neste momento do conflito. A inteligência emocional. O que nós entendemos por inteligência emocional? A pessoa consegue administrar as suas emoções. Consegue administrar, né? Já que tocamos no assunto da inteligência emocional, o quanto você avalia a sua capacidade de administrar as suas emoções? Quanto que você consegue administrar as suas emoções? A inteligência emocional, para a psicologia, é a capacidade que você tem de reconhecer e de avaliar os seus sentimentos e dos outros diante das situações. E a eficácia como você responde e lida com esses momentos. Trabalhar esse aspecto pode fazer você muito melhor, não só nos relacionamentos, como também em outras atividades, como no trabalho. Porque a pessoa em estado de conflito, ele leva consigo o engodo, o descontentamento, né? Em todo o ambiente que ele vai, ele está acabrunhado. Perceba e descubra como as emoções reagem em você e no seu parceiro ou na sua parceira, pois assim você irá conseguir se posicionar melhor diante das adversidades. Nós iremos encontrar em, em, em todas as situações da nossa vida adversidades. E nós precisamos aprender como administrar essas adversidades. Quarto item, respeito. Palavra-chave na hora de gerenciar conflitos amorosos. Seja nas atitudes ou nas palavras que você irá dizer para a pessoa. O desrespeito pode levar a ações que você mesmo vai se arrepender depois. Não adianta você, de forma alguma, saber
a respeito do respeito e não aplicá-lo em sua própria vida, né? Primeiro, autoconhecimento. Como eu me comporto diante de determinadas circunstâncias? Isso é se conhecer, é autoconhecimento, né? Tudo muda o tempo todo, tudo muda o tempo todo no mundo, tudo muda. Inclusive você, seu parceiro ou sua parceira, mudam. Você não é mais o mesmo de dias e meses atrás, nem as pessoas ao seu redor. Faz parte da evolução do ser humano. Ficamos mais velhos, fazemos novos amigos, conhecemos outras culturas, outras verdades, adquirimos novos ideais, mudamos de emprego, de cidade, enfim, todos os acontecimentos da nossa vida refletem no comportamento e no jeito de considerar as coisas. A dica aqui é refletir e agir com flexibilidade. Veja, refletir, não reagir. Refletir e agir com flexibilidade. A pessoa maleável, ela sabe como se comportar diante das circunstâncias e das coisas, né? O sexto item, muito interessante, intitula-se expectativa. Com relação a conflitos amorosos. Você sabe quais são as expectativas e planos da pessoa amada com a própria vida? Não? Então está na hora de você alinhar isso com ela. Não estamos falando de um plano para a vida toda, pois, como acabamos de falar, tudo muda. Estamos falando do quanto você e seu parceiro ou parceira estão em sintonia, do quanto vocês sabem o que é importante um para com o outro, para que a partir daí você compreenda como você pode se encaixar sem abrir mão de todos os seus desejos e vontades, pois aqui vem a flexibilidade, de novo, e a capacidade que esse termo nos dá para sermos mais harmoniosos em nossas ações. É necessário que tenhamos a coragem de fazer mudanças. E essas mudanças, elas não são só para hoje. Sempre nós estaremos mudando. Nossa, então, Francisco, a pessoa não tem uma personalidade? Não é o caso. A pessoa tem que ser flexível. Dia após dia estão acontecendo coisas. Outro item interessante, tal pai, tal filho. Ou talvez não. A psicologia atribui aos relacionamentos amorosos uma expectativa de fuga ou de identidade de um amor às características de seus pais. Como assim? A sua história de vida faz muita diferença nas suas escolhas. E o relacionamento que você pode ter com seus pais pode representar muito mais do que você imagina. Isso se dá por um processo inconsciente de desaprovação ou de identificação com eles e que nós acabamos levando para os relacionamentos amorosos e principalmente com a nossa expectativa com o outro. Isso é muito interessante. Vou contar um fato aqui que vale a pena nós trazermos à pauta do assunto. Eu disse que tenho um irmão gêmeo. Quando casamos, morávamos relativamente perto. E meu irmão foi morar perto da casa dos meus pais, né? O duro é que minha mãe era uma
era uma exímia cozinheira e sabia fazer as coisas com esplendor, porque meu pai também italiano e gostava de uma boa comida, de comer relativamente bem. Éramos pessoas simples. Comer bem, que eu digo, é o arroz e feijão e as misturinhas triviais, não é? Sempre para ele tinha carne. Nisso, certo dia, vem a nora, da minha mãe, do meu pai, brava em casa. Não, dona Tudinha, não tem jeito. Ela chamava Gertrudes, nós chamávamos ela de Tudinha. Não, dona Tudinha, não tem jeito. Eu não consigo fazer as coisas que o Vicente gosta, porque toda vez que eu faço, ele chega e faz, não, porque minha mãe faz assim, não, porque minha mãe faz assado. Ele trazia para dentro do seu convívio conjugal as experiências vividas com os meus pais, principalmente com minha mãe, né? Infelizmente, isso é péssimo. Cada um é cada um. Ninguém consegue fazer as coisas iguais uns aos outros. Isso nós precisamos entender. E nós precisamos, com isso, aceitar as pessoas como elas são, né? Termos na mente aquela postura de que tal pai, tal filho, nem sempre isso dá certo. Nem sempre dá certo. Voltamos.